Bom, agora nós vamos fazer a apresentação do software com base na planilha que comentamos agora há pouco, a planilha das malhas da arquitetura que geram os pontos dos nós da parte arquitetônica da obra, que consiste no Radier. Então nós vamos abrir até o software, ele está em Radier aqui, executar como administrador. Vamos ter a tela principal, que contém as explicações de como ele funciona, né? Então quando você abre, ele já cai nessa tela aqui, com o memorial técnico, explica todas as fórmulas. Aqui eu seria o autor, para ver que ele está zerado, não teria nada. E nós vamos agora acrescentar toda a parte dos dados de alvenaria, dos pontos que nós colocamos lá no arquitetônico. Aqui é dessa obra do exemplo, 4,78 por 14,76. Então vamos abrir, 4,78 por 14,76, são 20 trechos em X e 62 trechos em Y. 4,78 e 14,36. Dá para ver que o software ele está bem certinho com o arquivo do Excel. Então, basicamente é isso. Vamos só ajustar aqui os dois um ao lado do outro para podermos copiar os pontos que seriam ali nos trechos. Vamos copiar esses pontos que são em amarelo. Por exemplo, o ponto de início 1 corresponde ao 9, ali. Puxa mais um pouquinho do lado aqui para ter a facilidade. E o ponto 2 corresponde ao 21. Então, na realidade, olha, esses 5,46 seriam praticamente 546 quilos por metro linear. Seria o peso da alvenaria em cima do radier. Então, em cada ponto, de um ponto até outro ponto, nós teríamos que colocar esse radier, que seria o peso da alvenaria. Então, basicamente ali, do ponto 1243 ao 1260, colocaríamos 5,46. E assim faríamos todos esses pontos em amarelo, para você ter a convicção de que a alvenaria está assentada sobre esse radier. Esse radier, ali nós começamos inicialmente com 15 centímetros e FCK de 25 MPa. Depois no cálculo vai aparecer se esse 15 centímetros é pouco ou ele está suficiente. Aquele cada solo 3.000 kN por metro quadrado, ele é no caso de que o solo seja considerado como argila. Se fosse outro tipo de solo, como areia, por exemplo, seria na faixa de 1.500 a 2.000. Então, ali na parte do memorial técnico temos descrito qual esses valores sugeridos para cá, que seria a questão da tensão característica do solo ali. Bom, basicamente esse é um movimento repetitivo, tanto faz aqui para inserir a questão da alvenaria nos nós, né? Como no outro software que vai ter depois, para inserirmos aqueles 14 pontos que aparecem lá naquele projeto arquitetônico, naquela malha. Então, ali por exemplo, o ponto 9 até o 240, 5,46 kN por metro. Ele se torna um pouco repetitivo, mas é a única forma assim de você contemplar todos esses pontos. E ali a divisão da forma que fizemos, aquele 4,78, ele está dividido em 20 trechos de praticamente 23,8 centímetros. E o outro em Y, 14,76, ele está dividido em 62 trechos de 23,9 centímetros. Então, por isso que 63 vezes 21 dá 1.323 pontos. Nós não vamos clicar os 1.323 pontos,
mas vamos colocar assim, por exemplo, a alvenaria vai do ponto 1 até o ponto 2, que ali corresponde do ponto 9 ao ponto 21. Então, é esse procedimento que vai ser feito em relação a toda a alvenaria, praticamente essas 15 ou 16 paredes, alguma coisa assim. É um, é um serviço assim até, na realidade, é um pouco chato de fazer e repetitivo, mas ele vai dar para você a certeza de que os cálculos que foram feitos ali estão todos corretos e contemplaram todos esses pontos, principalmente porque esse método de cálculo é o método das diferenças finitas. Então, ele é baseado com mais 3 tipos de cálculo, foi o mais apropriado para fazer esse tipo de obra. Então, essa é a... Veja, chegamos na... Aqui está a versão 39, mas na realidade é a versão 40. Veja, depois que apertamos executar análise, na tabela ali, ó, ele vai ter os 1.320 e poucos pontos. Nessa parte ali, na segunda coluna, que era carga, ele só vai aparecer se for lançado pilar. Então nós fizemos assim para poder diferenciar, mas todos as alvenarias estão lançadas e corresponde àquele 2.25 para X e 2.25 para Y, camada superior, e repete para a camada inferior. E aquele ASD é a armadura de distribuição, que também deveria ser colocado nesta situação do radier. Ali clicamos em exportar relatório, ele vai gerar essa mesma tela num arquivo em Excel, que daí pelo menos você vai ter arquivado, você não vai perder. E ali vai ter todos esses pontos, né? Os 1.320 e poucos pontos ali, que você não lançou os 1.320 e poucos pontos, mas você lançou todos aqueles pontos das 18, 19 paredes ali. Então, que aparece naquela outra Excel, naquele ponto naquela parte amarela. Então, basicamente é isso o que nós fizemos. Veja, 18 paredes. E ali, na realidade, é o que foi concluído. Aqui temos os mapas pelas cores aqui de calor, representando todas as... Primeiro, dos momentos ali, quilonewton metro por metro, seria referente aos esforços, né? Pode ver que ele, embaixo no X dá 4 e pouquinho por 14 e pouquinho de altura. E ainda nos mapas ali, ó, a flecha seria à direita também, no próprio mapa. Aqui limparíamos tudo e depois fecharíamos o software, né?